Seja bem-vindo ao Esculápio Cast, o podcast para médicos, estudantes de medicina e apaixonados pelo aprendizado na arte de cura. Aqui exploramos a medicina além dos livros, unindo ciência, experiência e reflexão sobre a prática médica. De Hipócrates a Osler, da técnica ao humanismo, do estudo à vocação. Este é o seu espaço para crescer como profissional e como pensador da saúde. Prepare-se para mergulhar no conhecimento. O Esculápio Cast começa agora. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Esculapcast. Meu nome é Victor Hugo e hoje nós iremos tratar sobre um tema bastante importante para a formação de todo médico. E aí, pessoal, eu sou o Devalci, juntamente com os rapazes, irei discutir com eles sobre essa dificuldade, esse problema do nosso tempo, que é justamente a diversidade em vista da vocação. E aí, pessoal, sou o Pedro. Hoje a gente vai conversar sobre a vocação e a diversidade e como manter a chama acesa na medicina perante essa adversidade que a gente passa durante a formação, durante a carreira. Para começar, eu queria trazer uma história de um livro, O Velho e o Mar. O autor, vou ficar devendo o nome, que eu não sei falar o nome dele. Mas, Hemingway. isso. Mas o livro conta a história de um pescador. E esse pescador ele passa 84 dias sem pescar um único peixe. E no dia 85 ele sai para pescar, decidido a voltar com o peixe. E ele vai para o alto mar e, depois de muita dificuldade, ele pesca um peixe muito grande. Mas ele enfrenta um novo desafio, que esse peixe ele não consegue colocar no barco. Pelo contrário, o peixe vai arrastando ele e o barco por um bom período. E durante aí alguns dias ele luta contra esse peixe para tentar colocar o peixe no barco. Após muita luta, muito cansaço, ele consegue prender o peixe no barco. Só que o peixe é tão grande que o peixe nem mesmo cabe dentro do barco. Ele tem que prender ali e voltar à terra firme. Sendo que nesse caminho de volta vem alguns tubarões. E os tubarões vão comendo esse grande peixe durante esse percurso. E após aí todo o fim da jornada, ele volta, chega, mas ele volta só com o esqueleto do peixe. Não tem mais carne. E o pescador volta ali numa cansaço extremo, mas volta com um dever cumprido. Ele pescou o peixe, um peixe muito grande, e ele volta, de certa forma, feliz. E eu queria trazer essa história porque, de certa forma, essa história ela conversa com a medicina, na medida que nós temos uma grande dificuldade para conseguir pescar a medicina, e quando a gente acha que pescou a medicina e a gente está no conseguir o maior objetivo ali, que seria o nosso peixe, vem as outras dificuldades. E aí seria o peixe é muito grande para o nosso barco, e além disso, vem os tubarões. E no caso de hoje seriam as adversidades que a gente passa na medicina. Mas no final, essas adversidades valem a pena e, apesar de tudo, apesar da pesca ser difícil, do cansaço, do sofrimento da pescaria, a gente volta, como é que eu poderia dizer, volta feliz e com o dever cumprido. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ter, mas a gente só volta assim por quê? Porque a gente tinha uma vocação, a gente tinha um objetivo grande. Como o pescador tinha, a gente também tem. E o que sustenta ali o pescador durante todo esse tempo seria essa vocação mesmo, né? Esse dever que ele tinha. E isso é o nosso dever também. E por isso eu queria, foi a introdução para esse tema. A gente vai conversar agora sobre
como enfrentar essas adversidades, o que seriam essas adversidades que a gente tem ao longo da nossa trajetória dentro da medicina. Como o Pedro bem pontuou, nós podemos falar sobre a vocação, sobre como algo que realmente precisa ser mantido aceso. E aí nós utilizamos a figura do fogo, e como a gente bem sabe, o fogo, para ele ser mantido, ele precisa de três coisas. Ele precisa de um combustível, ele precisa do calor e ele precisa do comburente. O combustível vai ser a substância que vai alimentar o fogo, enquanto o comburente vai ser a substância que vai reagir com o combustível para também manter o fogo aceso. E do ponto de vista de unidade, se a gente for enxergar essa pescaria, que é a vocação, se a gente for enxergar a vocação como um relacionamento que a pessoa tem ao longo da vida, em que o profissional, em que a pessoa se une a esse chamado, em que o profissional se une ao, ao sim a esse chamado, a gente poderia dizer que existe uma crise, existe um divórcio vocacional, bem entre aspas. E essa crise, esse rompimento entre a pessoa que estaria unida à sua vocação, ela é um processo que ele é complexo, porque ele sempre existiu, mas se a gente for analisar o patamar das coisas, a proporção que as coisas tomam, a gente pode analisar uma proporção muito maior hoje, em vista do esgotamento de sentido. A gente pode dizer que às vezes faltam razões primeiras. A gente não sabe se dizer por quem se faz aquilo que se faz, para que se faz aquilo que se faz. E quando não há sentido, o homem sem sentido, ele vaga para qualquer canto. É como um leme de um barco, é como uma biruta de um aeroporto. Ela vai para onde o vento vai. E também um outro ramo seria também a racionalização, em que o indivíduo ele começa a buscar narrativas e que ele adapta as narrativas na mente dele para poder buscar o conforto. Buscar o conforto tentando se afastar do esforço, buscando o prazer e buscando a inércia. Ficar parado no tempo, no espaço e não agir em vista da adversidade. A pescaria, ela requer força. A pescaria requer suor. A pescaria requer que se molhe a roupa. A pescaria requer, às vezes, ferimentos. A vocação também. A vocação requer cansaço. A vocação requer sacrifício. E às vezes essa racionalização ela deturpa o sentido e a circunstância da vocação. E quando a gente tem essa forma de organizar as crenças, a gente vai, de uma forma prática, desinvestindo a forma de agir e a forma de ser. Em que sentido? No sentido de que a gente para de praticar as coisas de acordo com aquilo que a gente está sendo chamado. Mas como assim? Tendo decisões que não são cabidas, tendo um cuidado que não é devido, dando uma atenção que não deve ser dada, faltando a busca pelo aprendizado, faltando a busca pelo aperfeiçoamento que deve ser continuado, faltando a busca pelas virtudes e pela prática da empatia para com quem é assistido. E ao longo do tempo, se tem esse esvaziamento, a gente vai ter também um desgaste.
uma erosão, que o que a princípio é superficial vai se agravando, vai se aprofundando, e que ao longo do tempo vai chegar num ponto que pode ser tão crítica que pode ser reduzida até o próprio fim de uma vocação, e a reduzir a simplesmente uma carreira, e não a vocação propriamente dita. Eu, essa analogia que você fez no início como um relacionamento, a gente pode trazer essa analogia também para falar sobre nosso olhar para a medicina. Todos nós, eu acredito, já passamos por um olhar muito apaixonado da medicina. E esse olhar, ele acontece principalmente ali, antes da gente verdadeiramente conhecer a medicina. Normalmente, a gente tem a paixão quando a gente não conhece a medicina. Seria aquela fase ali onde a gente começa a namorar, a vislumbrar a medicina, a gente começa a vislumbrar o peixe, mas a gente não conhece o peixe, a gente não sabe os sacrifícios que esse peixe vai nos trazer. A gente só pensa no grande peixe, que seria a medicina. Ele é quase um namoro ali no início da paixão, onde você não conhece a pessoa verdadeiramente, mas você está apaixonado. Isso também não quer dizer que seja ruim, é o período, faz parte ali, mas uma vocação ela não se sustenta pela paixão. A paixão ela não sustenta as dificuldades, como você vai ver no casamento. Uma paixão ela não vai sustentar um casamento. O que sustenta ali o casamento vai ser a vocação matrimonial, o amor, perante ali todas as dificuldades. Eu não sou casado, nem o Vitor, nem o Devalci, mas a gente sabe que um casamento ele demanda um grande sacrifício. E esse matrimônio ele só se sustenta por conta dessa vocação, desse compromisso real. E da mesma forma é a gente, quando a gente casa com a medicina, a gente precisa assumir um compromisso, e muitas vezes é difícil o compromisso, e a gente aí tenta a infidelidade, né, como o Devon estava comentando. Por quê? Porque é um compromisso grandioso. Então, da mesma forma, na medicina, a gente tem essa vocação que se sustenta por esse compromisso verdadeiro. E nem sempre também as coisas serão fáceis dentro da medicina, dentro dessa trajetória. Na verdade, quase nunca. Quase nunca vai ser um caminho fácil. Quase nunca tá fazendo uma referência. Quase nunca a pesca vai ser milagrosa. Então, na maioria das vezes, vai demandar muito sacrifício. E esse sacrifício ele só vai ser sustentado por essa entrega, por essa vocação, por essa análise frequente do motivo de a gente estar aqui, o porquê de, perante todas as dificuldades, a gente não desistir disso, a gente permanecer fiel à medicina. E aí fica a grande pergunta: como manter esse fogo do amor aceso pela medicina? E aí eu retomo aquilo que eu falei no início, das três coisas. A gente pode falar, por exemplo, sobre o combustível. E como eu tinha falado antes, o combustível vai ser a substância que será queimada, servindo de alimento para o fogo. E que interessante, porque quando a gente pensa em alimentar o fogo, por exemplo, vem duas figuras que são contrastantes, mas que vale a pena da gente discutir, que é a palha e a lenha. Obviamente, como todo mundo sabe, a palha ela se consome mais rápida,
mais rapidamente do que a lenha. A lenha ela é mais duradoura. E aí, nesse sentido, a gente pode se fazer a pergunta: será que a gente tem alimentado nosso fogo da medicina com palha ou com lenha? O que seria a palha, por exemplo? Seria apenas aparências, status, pensar apenas nisso, no estilo, no lifestyle, como o pessoal gosta de dizer, da medicina, trazendo para o campo dos estudos. Se eu faço aquele estudo superficial, o professor passa X coisa da disciplina, então eu vou ler só sobre X, eu não vou atrás de aprofundar aquele conhecimento, buscar outras fontes, estudar um pouco a mais do que foi cobrado. É a questão de você manter um currículo razoável, não buscar melhorá-lo a cada dia. E aqui eu falo currículo não apenas no sentido de criar pontuação, por exemplo, uma prova de residência, mas é pensar numa questão de longo prazo, questão de uma construção de uma formação sólida. Então, pensemos no currículo como isso, como sendo algo sólido, como sendo algo duradouro e um projeto de médio a longo prazo também. E aí fica como é que a gente pode desenvolver essa lenha, né? Parar de alimentar o nosso fogo com palha e alimentar com lenha. A gente pode aprofundar os nossos estudos diários, não se limitar apenas ao que o professor passa, não se contentar com o aluno nível 7. Quando eu falo aqui, eu não estou dizendo que é para a gente ficar obcecado na nota, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu me refiro às vezes eu tenho o potencial de dar bem mais, de entregar bem mais na medicina. E muitas vezes por preguiça ou qualquer outro que seja justificativa, a gente acaba não tendo essa entrega na medicina. Então, assim, a gente tem que começar a pensar em se entregar e se doar cada vez mais à medicina, porque como foi bem falado, essa questão do amor e da paixão, né? O amor envolve a questão do entrega, do entrega total, uma entrega verdadeira, e não algo apenas de semelhança, algo apenas de visual, mas algo de entrega mesmo total. Então a gente deve ter essa questão da entrega mesmo, entrega sincera dentro da medicina. Então, isso. A importância também de você ter um mentor que possa te auxiliar, às vezes ali a figura de um professor, de um preceptor que está ali, poxa, eu tenho uma admiração por aquela pessoa, eu quero ser como aquela pessoa. Então eu vou procurar estar conversando com ela para que ela me ajude, né, a trilhar nesse caminho que um dia ela trilhou e que eu também, com o passar do tempo, eu possa também ajudar outras pessoas que se encontram na mesma situação na qual eu estou hoje. E a gente tem aí outro componente também, que seria o comburente. Como o Vitor está falando, o combustível é aquele conteúdo que vai ser consumido, mas o comburente é aquilo que possibilita essa queima. Vamos lá, vamos pensar numa experiência mais prática, numa combustão real. A lenha vai pegar o calor na lenha, vai gerar o fogo. Mas o que é que permite isso? Seria o comburente, que no caso seria o oxigênio. Não existe um fogo sem o oxigênio. Então, o oxigênio aí ele seria esse comburente. Ou seja, sem uma prática verdadeira, essa vocação ela não vai queimar, ela vai ficar estéril ali. Não vai ter fogo. Então, o comburente, pensando aí na prática, o que a gente poderia caracterizar como comburente?
pode ser as nossas experiências práticas da medicina, o próprio cuidado humano, o impacto que a gente causa na vida de um paciente, num tratamento, na mudança de vida que tem, na mudança de uma qualidade de vida. Isso tudo vai gerando esse comburente que vai permitindo essa queima. O próprio ato da caridade também, que a gente pode fazer dentro da medicina, isso também ajuda muito a manter esse fogo aceso. Então, eu diria que esses meios aí seria um antídoto para o desânimo. Seria esse comburente. E junto deles a gente tem também o calor. Se a gente extrapolar aquele sentido da física, o calor, acredito que é o calor mesmo, que é o sentido da física. Aquele sentido da energia, que nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma. A mesma coisa, a nossa energia moral, psicológica, espiritual, física, ela se mantém, e ela se mantém e ela mantém a reação, porque ela se transforma ao longo da reação para poder se transformar e acontecer a combustão. Então, para poder acontecer essa transformação, para poder haver a questão do calor, tem que haver uma disciplina, tem que haver um exercício e uma educação da vontade, haver uma educação dos nossos hábitos, uma educação de autorregulação contínua, que a gente tende para um lado das coisas, a gente tende para o ócio, a gente tende para o tédio, a gente tende para a inércia. E o nosso caráter, mesmo que ele tenha uma natureza, ele é capaz de ser forjado. E existem alguns componentes que são mensuráveis, que a gente pode analisar, e algumas métricas, desde a questão do autocuidado, da autodisciplina com os estudos, o nosso sono que a gente tem que prezar, e limites da nossa jornada. Não adianta eu querer extrapolar 24 horas de, 24 horas de trabalho se o dia só tem 24 horas. Então, a gente tem que ser, antes de querer ser extraordinário, a gente tem que ser racional na medida da realidade das coisas. E se basear na natureza da nossa humanidade, que a gente é capaz das coisas na medida das nossas limitações, mas também na medida da nossa superação, na medida do nosso aperfeiçoamento. Isso. E para finalizar, aí voltando à analogia do peixe no início, a gente percebe que, mesmo sem a carne, com todas as adversidades, o velho ele perdeu o peixe e nós perdemos muita coisa. Mas no final a gente ganha a nós mesmos, porque isso aqui é uma oportunidade de santificação para nossa vida. Exatamente. Então, que a gente consiga manter essa chama acesa, colocando esses exercícios em práticas. São pequenos exercícios, mas que, se a gente fizer com vontade, com sinceridade, com certeza a gente vai conseguir manter essa chama acesa, e a probabilidade da gente ter aquele sentimento de, poxa, a medicina para mim não está mais fazendo sentido, vai ser bem menor. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um episódio e nos vemos no próximo episódio.